vou ensinar você, sim, olha o trabalho que eu fiz com esta vassoura. Isto é argamassa, que em Portugal se chama cimento cola. E olhe, com uma vassoura velha, você vai fazer igual como eu. Se inscreva e deixe aquele like, que é o jeito que você pode me ajudar, para eu seguir em frente com mais vídeos. Agora, vamos para o passo a passo, não pule o vídeo, você vai aprender a fazer este trabalho todo. Esta é a parede onde vai ser feito o trabalho. Ó, só para eu mostrar, pode fazer o efeito madeira direto no reboco. Agora eu vou colocar a argamassa, ó, a consistência da argamassa, o mais consistente possível. Você vai fazer aqui espessura 2 a 3 milímetros, está a ver aí bem, né? Não precisa ficar direito, porque depois o efeito da vassoura vem, aliás, até é melhor quando não está direito. Ó, 2 a 3 milímetros de espessura, argamassa o mais consistente possível, e eu vou parar, vou terminar aqui, vou deixar atuar uns 10 ou 15 minutos e depois venho fazer o efeito com a vassoura. Esta é a parte mais importante e você vai fazer igual como eu. Vassoura molhada, um balde com água, ó, olha aqui, ó, sempre um balde com água. Pode passar, se você quiser mais conhecer dos riscos, ó. Estas tábuas, está-se a ver aqui, né? Ó. Eu não vou deixar com muitos nós, porque às vezes eu deixo com muitos nós e as pessoas reclamam. Ó, você vem de um lado, vem para o outro. Aqui você vê que tem que passar de novo, ó. Como fazer os nós, ó, ó, aqui é menos conhecido, quer mais conhecido faz assim, quer maior faz assim, deita mais a vassoura, ó, aqui ficou grande demais. Você pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, ó, pode fazer assim. Isto agora quase não se conhece, quase não se nota, mas depois quando pintarem, ó, os nós, é só, colocou a vassoura, dá um jeito aqui, tem um nó feito, ó, a coisa, o efeito madeira mais fácil que existe, este, ó. Agora, passou uns 30 minutos, hoje está um dia de sol, está um dia bom. Vem com desempanadeira para rebaixar as rebarbas. E o bonito é estes pedaços ficarem aqui, para você vai ver como é que fica bonito. Já fiz um pedaço aqui por baixo, está a saber, né? A desempanadeira não deita totalmente, deixa assim mais ou menos um dedo de distância aqui na frente. Ó. Ó. Sempre um balde com água, ó, e aí fica a aparecer que os nós ficaram, as tábuas cortadas no meio, ó, olha como fica. Agora vou mostrar como fazer o risco das tábuas. Eu fiz tábuas com 10 cm, mas você faz a medida que você quiser. 10, 20, 30, isso não tem medida. Aquelas pessoas falam tem que ser assim, não tem que ser assim, tem que ser como você gostar. Eu quero muitas tábuas, então eu vou fazer com 10 cm. Aqui de lado eu tenho uma fita, eu risquei com um lápis já a medida. Aqui também risquei aqui no meio da janela. Eu já tenho quase tudo feito, mas eu vou mostrar para você, ó. Esta régua eu coloco assim, uma chave de fendas, qualquer pessoa tem. Ó. Como é que você vai fazer o seguimento? Muito fácil. Você põe aqui a régua. Então, a régua que é nível, com nível de bolha, né? Ó.
Ó, já está o risco feito. Aqui eu já tenho aqui um risco, mas eu vou mostrar como é que vou fazer. Encosta aqui, endireita a régua, a bolha, né? E eu vou fazer uma tábua assim, uma tábua não. Bom, tem lá uma, esta não, e esta assim. Esta assim. Isto agora quase não se nota, mas depois de pintado o negócio é diferente. Lembrando, isto aqui eu deixei secar por 2 ou 3 horas, não pode secar totalmente, né, para fazer os riscos, para fazer uma coisa bem feita. Não pode descuidar a deixar secar totalmente. Já mostrei isto, qualquer pessoa sabe fazer isto, agora vamos para o passo seguinte. Deixei secar de um dia para o outro, vou explicar aqui o passo a passo. Vi com esta espátula, só assim, não assim, assim pode quebrar, só assim para tirar pequenas rebarbas, não usei lixa. E com a espátula, aqui passei a chave de fendas também, mas praticamente estava tudo solto, para tirar pequenas rebarbas. Eu, quando estou na rua, deixo secar de um dia para o outro e venho com a mangueira de água para tirar alguma poeira e para dar. Eu gosto de jogar água. E dentro da casa eu uso borrifador, sempre antes de pintar. Depois eu vi com uma tinta aguada, que vou mostrar aqui. Ó, 50% de água, 50% de tinta, 100 ml de cola branca PVA. Esta tinta, você vê daí, está tudo igual, né? Porque eu usei gel incolor, 50% de gel, 50% de água. Eu aqui sei qual é porque eu marquei aqui de lado. Porque praticamente você usa o gel, ele fica assim branco, mas depois seca, vai ficar da mesma cor da tinta. Depois vamos ao passo seguinte. Agora eu vou dar as cores com gel, que se chama Gel Envelhecedor de Efeitos Decorativos, da Souvenir. Este aqui é mais claro, eu vou mostrar aqui. Ó, se chama cor canguru, que eu já fiz aqui um pedaço por cima do outro gel incolor. E aqui, para fazer a cor das tábuas, eu vou ter um gel cor castanho, da Souvenir também, mas tem várias marcas de gel. Eu aqui deixei uma cor e por baixo praticamente a mesma cor, mas no meio deixei umas 4 ou 5 tábuas mais escuras. Eu vou ensinar para você o jeito mais fácil. Ó, aqui eu tenho o gel marrom, eu já passei por baixo o outro gel, que é a cor canguru, que é um pouco mais claro. Eu vou fazer assim, como em outros vídeos eu mostro para você. Eu sempre vou colocar muito gel e depois eu tenho uns panos úmidos. Eu sempre trabalho com panos úmidos, para que é o que vai fazer o efeito aqui. Ó. E não pode sujar, não é? Tenho aqui, ó, eu vou deixar, isto tem que demorar uns minutos, né? Eu nunca quero fazer os vídeos muito grandes, mas, ó, você vai vir com um pano, ó, faz isto, ó, tá a tábua feita. Você achou que aqui tirou um pouco demais, não é problema, ó, faz assim de novo, ó, pode fazer assim também, ó. Tem várias maneiras de poder trabalhar com o pano. O jeito mais simples que eu quero ensinar para você. Vou passar este gel mais claro, que é o chamado canguru. Eu já deixei aqui estas tábuas para mostrar como fica, como é fácil fazer o trabalho, né? Sempre tem que fazer com o pincel. Ó, sei que vai haver pessoas que falam, pode fazer com o rolinho. Se quiser você pode fazer, só que o trabalho não vai ficar igual. Sempre tem os panos, ó.
O gel seca muito rápido, uns 30 minutos já está seco. Aí você vai vir com o outro. Aqui você não quer colocar algo mais escuro um pouco, porque não gostou. Quando ele secar vai ficar igual ali. Você pode fazer assim, para deixar tipo as tábuas manchadas, para ser umas tábuas bem envelhecidas. E olha como fica bonito. Isto é muito fácil. Agora eu vou terminar, aqui já está a ver que está a ficar igual a esta. Tem umas aqui no meio que ficaram um pouco mais escuras, porque eu passei outra de mão de gel a fazer assim. No caso, quando você quiser fazer mais escuro. Isto é um trabalho muito fácil de fazer. Ora, trabalho terminado, feito com o gel envelhecedor de efeitos decorativos. Por mim, dava já o trabalho como terminado. Mas ainda vou fazer algo para ensinar você com algo mais, fica um pouquinho diferente. Ora, agora vou explicar o passo seguinte. Eu fiz todo o trabalho com gel envelhecedor de efeitos decorativos, mas sempre tem pessoas que me perguntam se pode fazer ou se pode colocar por cima verniz ou resina. Pode. Eu quis colocar um verniz que eu vou mostrar aqui, a Coral não pagou nada, mas eu vou mostrar. Verniz acrílico à base de água, que dá, está-se aqui a ver até na foto que eles mostram, dá um leve brilho, quase nada, que só se vê um leve brilho quando estiver aqui bem perto, por isso eu puxei a cam para aqui bem perto. Eu já coloquei aqui um pouquinho aqui de lado. O verniz dá para muitos metros. Eu coloquei 30% de água. Vou fazer, o verniz fica meio aguado, meio branco. Verniz ou resina é quase a mesma coisa. Eu escolhi este verniz da Coral, que é muito bom. Eu vou virar aqui a cão um pouco, que eu já tinha feito há uns minutos. Eu vou fazer aqui uma parede, que é como sendo o jardim vertical, né? Vou colocar este negócio aqui na parede. Depois eu venho mostrar já tudo pronto, com 3 ou 4 plantas aqui penduradas aqui nos vasos aqui na parede. E está aqui um trabalho bem fácil, que você vai conseguir fazer igual como eu. Muito fácil de fazer este trabalho. As cores, você escolhe a cor que quer. Também vai ter pessoas que me perguntam, pode fazer em vez de ser com gel, pode ser com verniz, pode pôr os corantes para dar a cor no verniz e fazer o mesmo trabalho com o verniz? Pode. Eu gosto mais de trabalhar com o gel. E o gel é o mesmo preço do que é o verniz ou resina, por vezes até mais barato. E para mim é como eu gosto de trabalhar, e está-se aqui a ver o que eu fiz com uma vassoura velha e com o gel dos efeitos decorativos. Falei resina fosca, mas o gel é que é fosco. A resina, não é, eu nem utilizei aqui resina. Olhe este trabalho. Ó.